Agradecendo a Deus por termos chegado até aqui, com a sua permissão, sabendo que nós estamos fazendo a obra de Deus e pedindo ao Senhor que repreenda toda a fúria do inimigo contra a pregação do Evangelho. Senhor, em nome de Jesus nós te pedimos agora, Pai, que o nosso espírito esteja unido ao espírito daqueles irmãos que estão congregados em Morro Agudo, clamando ao Senhor pelo congresso, clamando ao Senhor pela pregação da Tua palavra. Em nome de Jesus e pelo poder do Espírito Santo, nós declaramos a vitória, que o Teu nome seja exaltado e glorificado. Desperta os corações, inflama os corações para buscar a Tua face, Senhor. Inflama os corações para Te servir e Te adorar em espírito e verdade. Em nome de Jesus. A semana passada nós viemos até o versículo 48, fazendo ponderações sobre a palavra de Deus. E hoje um dos tópicos que nós temos aqui, em apenas 2 versículos, é: quem não é contra nós está do nosso lado. É o que Jesus disse para os seus discípulos. E respondendo João disse: Mestre, vimos um que em teu nome expulsava os demônios e lhe o proibimos, porque não te segue conosco. E Jesus lhes disse: não o proibais, porque quem não é contra nós é por nós. Qual é a palavra que nós temos aqui? Então, João foi denunciar para Jesus que ele encontrou alguém que não seguia ele, que não estava com o grupo deles, que não evangelizava com eles, e que estava expulsando o demônio em nome dele. Então ele falou: peraí, você não está com a gente, você não pode fazer isso. Então você não pode expulsar demônio. Mas estava expulsando o demônio no nome de quem? No nome de Jesus. O que nós vimos hoje é justamente o contrário. Quantas pessoas querem fazer a obra de Deus em outros nomes? Quantas pessoas invocam tantos outros nomes? Hoje nós temos religiões africanas entrando no Brasil, tomando conta da nossa juventude, anunciando nomes que são desconhecidos no céu. Todos querem a glória do Senhor Jesus Cristo, mas ninguém quer morrer pregado na cruz como ele morreu. Mas aquele homem estava expulsando demônios em nome de Jesus, dando glória para Jesus. E ele disse: nós proibimos ele, Senhor, porque ele não está seguindo o Senhor com a gente. Então Jesus disse: não proíbam ele, porque se ele está expulsando demônios em meu nome, ele está do nosso lado. Nós precisamos aprender a ver além da aparência, além da religião, além do rótulo, além daquilo que o ser humano considera importante, porque os nossos padrões não chegam, jamais chegarão à altura dos padrões de Deus. Os padrões de Deus são muito mais elevados do que os nossos, e nós precisamos entender o que é de Deus e o que é do mundo. E se está fazendo a obra de Deus, é de Deus. Ninguém pode expulsar demônio em nome de Jesus e depois amaldiçoar o nome de Jesus. Ninguém vai fazer isso. Só se for louco. Mas se ele for louco também não vai conseguir, não vai encontrar autoridade para expulsar o demônio. Porque a obra de Deus tem que ser feita. E a obra de Deus tem que ser feita por nós que acreditamos no Senhor. Nós que compreendemos que Jesus é o nome que foi elevado sobre todo nome que há no céu e na terra. Não importa quantas religiões surjam, não importa quantos nomes sejam mencionados, não importa quanto ensinamento contrário a essa doutrina apareça, nós precisamos entender que a palavra de Deus está acima de tudo que acontece. Logo em seguida, eles vão passando pela aldeia dos samaritanos. Samaria era uma cidade que ficava na nação de Israel, que havia se separado da tribo de Judá no tempo do rei Reoboão, filho de Salomão. Logo que Salomão morreu, deixou seu filho Reoboão como rei, e Reoboão foi um mau rei. Gostava de cobrar imposto caro, gostava de oprimir as pessoas, era arrogante, não ouvia conselhos, não ouvia as pessoas. E o que aconteceu? O povo se separou. Jeroboão aproveitou dessa brecha e levou 10 tribos de Israel com ele. Samaria ficou sendo a capital de Israel. Mas o povo de Israel acabou sendo levado cativo para outras nações
porque pecaram o pecado da idolatria, adorando bezerros de ouro, e foi trazida outras pessoas de outras nações para morar em Samaria. Então eles eram pessoas que sofriam alguma influência dos judeus para ter conhecimento da palavra de Deus, mas eles não eram filhos de Israel, não eram filhos da promessa. Mas o que acontecia? Eles estavam ali por influência, conheciam a doutrina de Jacó, de Israel, e sabiam que eles podiam ter parte com o Deus de Jacó. E se sentiam também como parte da herança da salvação. Então o que acontecia ali? Eles se julgavam povo de Deus, mas eles odiavam os judeus. E olha o que acontece em seguida. O Senhor está passando, está indo para Jerusalém. E passa por Samaria. E aconteceu que, completando seus dias para a sua assunção, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém. E mandou mensageiros diante da sua face, e indo eles entraram numa aldeia de samaritanos para lhe prepararem pousada. Mas não o receberam, porque o seu aspecto era como de quem ia a Jerusalém. E os discípulos Tiago e João, vendo isso, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? E voltando-se, porém, Jesus repreendeu-os e disse: Vós não sabeis de que espírito sois, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E foram para outra aldeia. Então, o que aconteceu aqui justamente? Quando ia chegando o tempo de terminar o ministério terreno de Jesus, ele estava se preparando, porque ele sabia que em Jerusalém ele seria entregue, seria morto, o mistério de Deus se cumpriria ali, e ele estava indo para Jerusalém. A Assunção quer dizer o momento em que ele seria elevado aos céus, depois da morte, depois da ressurreição, depois da glorificação, depois de assumir o seu poder. Poder que, segundo o capítulo 2 de Filipenses, então, fala sobre ele despojar-se a si mesmo, ele entregar o seu poder ao Pai para vir ao mundo cumprir a obra da redenção. Então ele vai indo para Jerusalém, mas ele vai passar por Samaria, caminho. E ele manda alguns discípulos ir na frente, preparar um lugar para eles passar a noite, para não passar a noite ao relento. Mas os samaritanos observam de longe e falam: o seu mestre está indo para Jerusalém, nós não gostamos dos judeus, então vocês não são bem-vindos aqui, pode ir embora. Aí vem Tiago e João, aqueles dois discípulos mais próximos do Senhor, e fala: Senhor, o Senhor quer que nós digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? Porque eles conheciam a Escritura. Elias é aquele profeta do fogo que, quando ele vai falar para o rei, filho de Acabe, que ele não vai descer da cama, ele não vai sarar da enfermidade, porque ao invés de consultar Deus, ele mandou consultar o Deus de outra nação, um Deus falso, um ídolo. E o rei manda um capitão com 50 homens prender Elias. E ele sobe em cima do monte, fica sentado lá em cima confiando em Deus, porque Elias era um homem de extrema confiança no Senhor. Vem o capitão, todo autoritário, todo arrogante, todo soberbo, e diz assim: homem de Deus, assim diz o rei, desce depressa. Ou seja, vamos logo, não tem tempo para perder não, rapaz. Se sentindo importante, imponente, arrogante, como muita gente muitas vezes faz. Mas Elias olha para ele e diz: eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma a ti os teus 50 homens. Imediatamente um relâmpago brilhou no céu, e aquele pequeno exército foi transformado em cinza. O rei, ciente do que aconteceu, mandou outro capitão com mais 50 homens, que chegou com a mesma arrogância, a mesma soberba, dizendo: homem de Deus, o rei diz, desce depressa. Ou seja, também não tenho tempo a perder com você não, rapaz. E Elias disse: eu sou um homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma a ti e os teus 50 homens. E o relâmpago brilhou novamente, e eles foram fulminados por Deus. Então o rei manda mais 50 homens, um capitão com mais 50 homens. E quando o capitão chega diante do profeta, ele olha para aquilo e fala: puxa, já morreu 2 capitães e 100 homens. Ninguém pode com esse profeta, ele é muito poderoso. E chega diante dele e fala: Senhor, seja preciosa a minha vida diante dos teus olhos. Então Elias se compadece dele e fala: não vou trazer a ira de Deus sobre ele, vou com vocês até lá.
vou até o rei. E ele foi. Então, baseado nessa passagem aqui, eles dizem: Senhor, eles não querem te receber. Vamos fazer descer fogo do céu sobre eles e consumir a todos eles, como Elias fez, fazer virar cinza, tudo nos virar cinza. Mas eles recebem uma repreensão, porque Jesus lhes diz: vocês não sabem de que espírito vocês são. Eu não vim para destruir as almas dos homens, eu não vim para matar ninguém, eu vim para salvar. Eu vim para resgatar o homem do pecado. Se eles não querem me receber, vamos dar um tempo a eles. A palavra de Deus vai moldar o coração deles, vai fazer eles entender que eles estão errados, vai dar um tempo para eles se arrepender, para refletir na condição humana. E a condição humana, irmão, é condição de pecado. A nossa situação é pecaminosidade, de que nós não temos condições de ser salvos, de que nós não temos condições de nos apresentar diante de Deus por causa da nossa maldade, por causa das nossas impurezas, por causa das nossas fraquezas e das nossas imperfeições. É por isso que Jesus veio, para nos salvar. Então ele não veio para nos castigar, ele não veio para mostrar a nossa natureza pervertida e nos mandar para o inferno. Haverá condenação sim, mas ele veio para salvar, e todos aqueles que abrirem o coração a receberem a palavra de Deus, aceitarem Jesus como seu Salvador, eles serão salvos. Eu vejo pessoas sofrendo nesse mundo, nessa situação, nesse momento, muitas vezes, pessoas que estão com as almas dilaceradas pelo pecado, pela mentira, pela angústia, pela amargura, que não tem mais esperança, que não encontra a solução para o seu problema. E você muitas vezes leva a palavra de Deus e diz: olha, Jesus é a solução do seu problema, confia no Senhor. Mas muitas pessoas não querem, não aceitam, elas querem encontrar a solução dos seus próprios problemas. Essa semana eu vi uma pessoa que eu conheci com o rosto, a feição distorcida pela dor, pela tristeza. E eu me compadeci dessa pessoa e dei um testemunho do que o Senhor fez na minha vida em 2006. E disse para essa pessoa: o Senhor quer te aliviar desse fardo. O Senhor, Ele quer ajudar você a carregar essa cruz. O Senhor quer mostrar para você que existe um caminho mais excelente. E essa pessoa que perdeu alguém que amava muito disse: olha, me convidaram para ir no centro espírita, você acredita nisso? Eu falei: como que eu vou acreditar no morto? Pelo amor de Deus, eu tenho que acreditar no vivo. Jesus morreu sim, mas ele ressuscitou. Mas essas pessoas que você vai consultar estão mortas, não puderam ajudar a si próprias, vai ajudar a mim. Como que você pode confiar nisso? E eu disse para ela: você precisa confiar em Jesus. Jesus tem todo o poder no céu, na terra, no universo, em todo lugar. Ele tem todo o poder, ele pode fazer qualquer coisa. Enquanto eu dava testemunho, ela chorava, mas ela endureceu o seu coração. Mais tarde passei por ela e disse: você confia no Nazareno? Ela disse: quem é o Nazareno? Eu disse: é Jesus de Nazaré, o meigo Nazareno. Ela disse: não. Eu disse: infelizmente, agora eu só posso orar, não posso fazer mais nada. Não vou ficar lançando semente para um solo que não quer receber. Porque se você rejeita Jesus, você não magoa somente Ele, magoa a mim também, porque Ele é tudo, é a solução, é tudo que nós precisamos, é a nossa salvação, é a nossa redenção, é a nossa restauração de todos os problemas que afligem a alma do homem. Muitas vezes nós relutamos em entender quem é Jesus e o que Ele faz. A obra de Deus é tão extensa, é tão profunda, mas muitas vezes nós não queremos acreditar. Nós escolhemos o caminho mais fácil. O caminho mais fácil vai nos levar para a perdição. O caminho mais fácil nos leva para a destruição. O caminho mais fácil nos afasta de Deus, porque o caminho de Deus é o Calvário. O caminho de Deus é a cruz. Nós precisamos olhar para Ele e saber que Ele veio não para nos entristecer, não para nos magoar, não para nos julgar e condenar, mas para trazer salvação. Mas lembrando que haverá condenação para todos aqueles que rejeitarem a palavra de Deus. Jesus é o único que pode salvar. Se você não recebe isso, se você não aceita isso, então que tipo de esperança resta para você? O que você pode fazer? O Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, ele veio para salvá-las. Não veio para condenar, mas haverá condenação. E o que ele fez em seguida? Ele chamou eles e foram para outra aldeia.
Tem coisa, irmão, que é desnecessário. Você ficar brigando por coisa mínima, por tolice. Não, eu quero ficar nessa aldeia aqui, mas o povo não quer te receber. Vai para outra aldeia. Você não tem que brigar. Para de brigar. Para de resistir o ímpio, o infiel. Para de resistir ao que é mal. Capítulo 5 de Mateus, Jesus ensina claramente: não resistis ao mal. Tem gente que resiste até quebrar a cara. Eu não sou igual a eles, eu não vou resistir. Eu confio em Deus. Eu tomo a palavra de Deus como uma luz para a minha vida. É minha cabeceira, é meu norte, é minha bússola. Jesus disse: não resistis ao mal. Aceitem o bem, façam o bem, andam na presença de Deus. E aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse um: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. E disse-lhe Jesus: as raposas têm covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E disse a outro: segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro vá enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou: deixa os mortos enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. E Jesus lhes disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino. Enquanto eles estão andando pelo caminho, caminhando para outra aldeia onde eles vão passar a noite, aparece alguém e fala: Senhor, eu vou te seguir para onde o Senhor for. Porque parece que é fácil, né? Quanta gente faz isso? Eu quero seguir a Deus, quero servir a Deus, eu quero fazer a vontade de Deus, naquele ânimo de quem não olha para as pedras que a gente encontra no caminho. E tem muita pedra, irmão. Tem muita pedra no caminho. Nós precisamos levar em conta também que nós vamos pisar em muita pedra, nós vamos tropeçar em muita pedra, mas nós não podemos cair. E Jesus adverte: as raposas têm onde ficar, as aves do céu têm ninho, mas eu, Filho do Homem, Filho de Deus, não tenho onde reclinar a cabeça. Ou seja, eu não tenho uma cama para mim dormir, eu não tenho um cantinho para mim. Hoje a gente diria assim: eu não tenho onde cair morto, eu não tenho um pedaço de terra para cair morto. Falar: esse pedaço de terra aqui é meu, pode me deixar aqui. É a mesma coisa que ele disse. E eu fico observando quantas pessoas hoje estão acumulando riquezas, fazendas, fazenda de gado, e prédios, empresas, aqui no Brasil, no exterior. Quantas igrejas viraram empresas? Empresas que dão lucro, que têm renda. Isso não é do agrado de Deus, irmão, porque Jesus não tinha onde reclinar a cabeça. Você deveria seguir o exemplo dele e não ter onde cair morto, mas aplicar tudo que entra na tua mão na obra de Deus, na aquisição de almas para o nosso Senhor, porque essa é a nossa tarefa. E disse a outro: segue-me, ou seja, siga-me. Mas ele responde: Senhor, meu pai morreu, deixa eu primeiro ir lá enterrar meu pai, depois eu venho te seguir. Olha, a decisão de seguir o Senhor, de servir a Deus, tem que ser em primeiro lugar. O Senhor tem que estar em primeiro lugar na tua vida. Por isso que Jesus fala: deixa os mortos enterrar os seus mortos. Você vai e anuncia o reino de Deus. Então, o que ele está dizendo aqui? Dá para Deus o primeiro lugar. Em outra passagem ele diz assim: aquele que ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Aquele que ama o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Aquele que não toma a sua cruz e não me segue todos os dias, não é digno de mim. Aquele que não aborrece a sua própria vida, não é digno de mim. Por quê? O primeiro lugar é de Deus, irmão. Tudo na vida que nós vamos fazer, vamos dar o primeiro lugar para Deus. Quando nós colocarmos Ele em primeiro lugar, eu não conta mais, os meus sentimentos não contam mais, a minha felicidade não conta mais, a minha alegria não conta mais, o meu conforto não conta mais. O que conta é que o nome do Senhor tem que ser glorificado. Nós precisamos aprender a dizer: Senhor, me ajude a honrar o teu nome com a minha vida e me permita honrar o teu nome com a minha morte, para que em tudo o Senhor seja glorificado. Eu não sei quanto tempo nós temos na terra, mas precisamos aprender que o Senhor, Ele tem um propósito para as nossas vidas. E se Ele te chamou para pregar o Evangelho, dá o primeiro lugar para Ele. Se Ele te chamou para servir a Ele, sirva a Ele com dedicação. O primeiro lugar é dele, tem que ser dele, irmão. Aí vem outro e diz: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me primeiro despedir daqueles que estão na minha casa.
E Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino dos céus. Olha que palavra, né? Bom, eu vou seguir o Senhor, mas primeiro eu vou despedir da minha família. Eu vou falar para eles que daqui a algum tempo eu volto para ver eles. Irmão, Deus está pedindo para você deixar as coisas do mundo, deixar tudo que te envolve para se envolver com a obra de Deus. O chamado de Deus é absoluto. Ou você dá tudo para Deus ou não dá nada, porque Deus não divide a glória dele com ninguém. Ou você se dedica a servir a Deus, ou você vai servir a sua própria vida. Então Jesus diz: aquele que lança a mão do arado e olha para trás, não é apto para o reino. Por que ele diz isso? Porque hoje nós não conhecemos arado a não ser aquele que o trator arrasta. Mas há muito pouco tempo atrás, tinha o arado puxado por burro. Era uma coisa que você colocava no chão e você tinha que segurar aquilo. Ele era um arado apenas, ele não era várias grades, era um arado apenas. E ele ia sulcando aquele chão e revolvendo a terra para depois você passar a grade ali e poder plantar. E você tinha que seguir aquele risco certinho, porque se você desse uma voltinha, você criava um banco ali onde não ia entrar a semente na hora de jogar a semente no chão. Ia ficar aquela coisa, aquele caroço ali no chão. Tinha que seguir certinho. Se você olhasse para trás, você errava o risco. Então ele está fazendo uma comparação dizendo que se você pega o arado, você tem que olhar para frente. Quando você vai servir a Deus, para de olhar para trás, para de olhar para aquilo que você deixou para trás, para de olhar para aquilo que você poderia ter conseguido que você não quis. Tira o teu coração do mundo. Faz lembrar a história de Ló, que estava numa cidade perdida, cidade de pecado, Sodoma, e ali por perto também Gomorra e as cidades circunvizinhas, que se entregaram à depravação moral. E Deus falou com o seu profeta da ocasião, Abraão, e disse: olha, eu vou destruir Sodoma e Gomorra. É muito pecado naquelas cidades. E Abraão falou: meu sobrinho mora lá, Senhor, tira ele. Livra ele do pecado, livra ele da destruição. E Deus mandou 2 anjos para tirar Ló e a sua família. E Ló saiu com a mulher e as 2 filhas. E o anjo disse para eles: olha, vocês vão em frente e não para, porque eu não posso fazer nada enquanto vocês não estiverem salvos. E não olha para trás. E lá no meio do caminho, a mulher de Ló dá uma olhadinha para trás pensando: puxa, que pena que eu vou perder essa cidade tão maravilhosa. E foi transformada numa estátua de sal, porque o coração dela estava lá naquela cidade pecaminosa. Estava com dó de perder tudo aquilo que estava ficando para trás. A Bíblia não fala que ela era imoral, mas o coração dela estava ali, ela tinha prazer naquelas coisas. E ela morreu por causa do pecado, porque simplesmente pegou o arado, mas olhou para trás. Eu quero pedir oração pela nossa nação. Orem pelo Brasil. O Senhor está estendendo a mão, está levantando os gigantes para derrotar os demônios que querem nos destruir e nos escravizar. O Senhor nos dará vitória, irmãos. Orem por meu filho Jorge, para Deus curar o seu pâncreas, para o Senhor arrancar aquela hérnia de disco. Também orem pelo pastor Lorival, para o Senhor lhe dar um novo pâncreas e uma nova coluna. Orem por mim, para o Senhor me dar saúde. Tenho tido muitos piques de pressão alta ultimamente. Se o Senhor quiser me levar, eu vou ficar feliz. Mas se Ele quiser que eu fique para pregar o Evangelho, eu peço que os irmãos peçam a Ele que me dê saúde, disposição e vigor para servir o Senhor. Também estou orando por vocês todos os dias de manhã. Eu peço pela sua vida, assim como eu peço pela vida de muitas pessoas cujos nomes estão escritos no meu caderno. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe o Brasil, em nome de Jesus.